Muito bem, gente. Dando sequência à nossa disciplina aqui, nós terminamos a nossa aula anterior, sem concluir o tema competência, correto? Nós não havíamos concluído o tema competência, então hoje nós vamos concluir o tema competência e vamos falar também de citação, intimação e notificação. É um tema relativamente fácil, então, em razão disso, eu espero que a gente o conclua hoje mesmo. Mas vamos lá. Voltemos à competência. Projetar para vocês os slides, qualquer questionamento, fiquem à vontade para me interromper. Olha lá, gente. Aí. Nós havíamos parado em separação de processos. Nós falamos, né, falamos de competência, estamos estudando competência. Competência é delimitação de jurisdição, não é isso? Dissemos que nós temos critérios diversos aí para o estabelecimento de competência, correto? Em razão desses critérios, nós podemos ter a união de processos, quero dizer, mais de uma pessoa respondendo em um mesmo processo, ou mais de um fato sendo julgado em um mesmo processo, nós temos, então, um só processo tratando da responsabilização penal de mais de uma pessoa ou por mais de um fato, correto? Mas do mesmo jeito que nós temos regras que determinam a união de processos em determinadas circunstâncias, nós também temos regras que determinam a separação de processos, ou seja, processos que, a princípio, por qualquer uma das normas que já estudamos, eles deveriam tramitar processos, não, melhor dizendo, demandas que deveriam tramitar em um só processo, seja em razão do delito, por serem mais de um delito ou mais de um acusado, a princípio, observando as regras que já falamos, deveriam ser em um só processo, mas que pelos motivos que agora vamos expor, acabam por tramitar em processos separados, correto? Vamos lá, quais são os motivos de separação de processos? Nós temos concurso de pessoas ou temos concurso de crimes, mas ainda assim temos processos separados. Vamos lá. Perdão, aqui. Artigo 79. A conexão e a continência importarão em unidade de processo e julgamento. Na aula passada falamos de conexão e continência. A conexão e continência importarão em unidade de processo e julgamento, salvo 1. Se no concurso entre jurisdição comum e militar, se nós tivermos, então, delitos cometidos, delito que seja de competência da justiça militar, e outro, se estivermos falando em concurso de crimes, e outro de competência da justiça comum, se tivermos competência da justiça militar e competência da justiça comum, necessariamente os processos tramitam separadamente, correto? Se tivermos jurisdição militar e jurisdição comum, por mais que nós podemos estar aí diante de conexão ou continência, por qualquer dos motivos que já estudamos, por mais que você possa estar diante de um caso em que há conexão ou continência, se nós temos ali dois delitos, um de competência da justiça militar e outro de competência da justiça comum, os processos serão separados, ok? 2. No concurso entre jurisdição comum e juízo de menores. Nós sabemos que os menores, eles têm regulamentação própria da sua responsabilização penal. Os menores têm regulamentação própria. Eles
eles respondem perante o juizado de menores, eles têm uma regulamentação processual própria, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Nós sabemos que, por mais que eles não tenham crimes específicos para ele, infrações específicas para ele, disse que os menores cometem atos infracionais, mas atos infracionais esses que são capitulados no Código Penal ou em legislação esparsa. O que nós temos é que, pela circunstância de haver sido cometido por um menor, deixa de ser um crime, passa a ter a designação de ato infracional. Correto? Pois bem, por possuírem regulamentação processual própria, e este é o mesmo fundamento aqui, ó, da Justiça Comum e Militar, por possuírem regulamentação processual própria, se nós tivermos um caso de conexão ou continência em que haja o cometimento de um crime por um maior e por um menor, por exemplo, em concurso de pessoas, os processos são separados, ok? Pela regulamentação processual própria. Olha lá, ainda falando de separação de processos, o que estabelece o parágrafo 1º? Cessará, em qualquer caso, a unidade do processo competência, sim. Cessará, em qualquer caso, a unidade do processo se, em relação a algum corréu, sobrevier o caso previsto no artigo 152. O artigo 152, ele se refere a quando qualquer dos corréus venha a ser acometido por deficiência mental de qualquer natureza. Olha lá, vamos lá no artigo 152. O que estabelece o artigo 152 do CPP? Se verificar que a doença mental sobreveio à infração, o processo continuará suspenso até que o acusado se restabeleça, observado o parágrafo 2º do 149. O parágrafo 2º do 149 fala da nomeação de curador. Mas o que acontece? Se, em caso de termos um processo em andamento, onde, por conexão ou continência, estejam respondendo mais de uma pessoa, se qualquer deles, se ele vier a ser acometido por uma doença mental, qual é o tratamento que a lei dá? Está estabelecido lá no 152. Se verificar a doença mental, se verificar que a doença mental sobreveio à infração, o processo continuará suspenso até que o acusado se restabeleça. Correto? Nós estamos aqui falando se a doença mental for posterior ao cometimento do delito. Se a doença mental for posterior. Se a doença mental ela for anterior, não, nós temos a responsabilização penal, nós sabemos, e temos a aplicação de medida de segurança. Correto? Parágrafo 2º. A unidade de processo não importará de julgamento se houver corréu foragido que não possa ser julgado à revelia ou ocorrer a hipótese do 461 do CPP. Pois bem, gente, mais uma vez, estamos aqui falando de separação de processos. O parágrafo 2º, ele traz a circunstância, ele traz uma primeira regra muito importante, olha lá. A unidade do processo não importará a de julgamento se houver corréu foragido que não possa ser julgado à revelia. Essa última parte aqui nós temos que desconsiderar o 461, porque, na verdade, o que acontece? O CPP, em vários momentos, o CPP ele parece uma colcha de retalhos. Ele faz referência
a artigos dele mesmo que hoje disciplinam outra matéria. Então, assim, às vezes fica uma bagunça no CPP, que ele mesmo faz referência a um artigo dele, e quando você vai olhar esse artigo a qual ele fez referência, não tem nada a ver com o termo que indicou no artigo 1º. Compreendem? Então, essa parte final aqui, realmente, ela... Ou seja, o 461 não fala nada quanto à unidade de processo, fala de testemunha. Exatamente. 461 fala de testemunha. Mas, ainda assim, voltemos ao slide. Aqui. Visualizam o slide aí, né, gente? Lá, aqui. Sim, Pedro. Volta e meia eu tenho que voltar aqui para autorizar o aluno. Pois bem. Ainda assim, gente, se nós formos... Nós temos, sim, que considerar a primeira parte. A unidade de processo não importará de julgamento se houver corréu foragido que não possa ser julgado à revelia. Se nós estamos falando de uma situação em que há revelia, e em razão desta revelia, porque nem sempre a revelia impede o julgamento. Nem sempre a revelia impede o julgamento, mas há situações em que a revelia impede o julgamento. Pois bem, se nós estivermos diante de uma situação em que temos processos unidos, em que temos um processo unido, por qualquer motivo nós temos ali concurso de pessoas, e se uma dessas pessoas não puder ser julgada em razão da revelia, a outra não vai ser beneficiada pelo não julgamento e também não experimentar a decisão final da causa, não. Os processos necessariamente serão separados e aquele que não vai ser beneficiado pela revelia, ele terá o seu julgamento normalmente. Nós teremos aí a separação dos processos porque temos uma pessoa que não pode ser julgada à revelia e outra que está presente dentro do processo. Correto? Artigo 80. Será facultativa a separação dos processos quando as infrações tiverem sido praticadas em circunstância de tempo ou de lugar diferentes, ou quando, pelo excessivo número de acusados e para não lhes prolongar a prisão provisória, ou por outro motivo relevante, o juiz reputar conveniente a separação. Mais uma vez, gente. Artigo 80. Será facultativa a separação dos processos quando as infrações tiverem sido praticadas em circunstância de tempo ou lugar diferentes. Primeira possibilidade. Nós podemos estar aí diante de concurso de crimes, porém, praticados em circunstância de lugar ou tempo diferente, ou mesmo podemos estar falando aí em crime continuado, em concurso formal. Essa é a primeira possibilidade de separação facultativa. Ou, quando pelo excessivo número de acusados quando pelo excessivo número de acusados e para não lhes prolongar a prisão provisória, então se nós tivermos um número excessivo de acusados que dificulte a tramitação processual, algum desses presos, inclusive, que nós temos muitas pessoas no processo, nós temos muitos réus, nós vamos ter muita prova a produzir, nós vamos ter uma tramitação processual muito mais demorada. A prisão provisória, em função do processo, a chamada prisão processual, se tivermos um número muito grande de réus, ela pode se prolongar por demais. Então, para evitar que a pessoa fique presa provisoriamente por muito tempo, havendo vários acusados, o processo pode ser separado. Podem ser processos separados. Ainda que se trate em caso de conexão ou continência. Ou por outro motivo relevante, o juiz reputar conveniente a separação. Se o juiz entender por qualquer outra causa que seja conveniente separar, sim procede.
Mas vejam, o que vocês têm que saber? O 79 traz situações de separação obrigatória. O 80 traz situação de separação facultativa, correto? Situações previstas no 79, separação obrigatória de processos. Situações previstas no artigo 80, separação facultativa. Competência por conexão ou continência. Outro tema aqui, ó. Perpetuatio, bonito, né? Perpetuatio jurisdictionis. Isso. Perpetuação da jurisdição. Perpetuação da jurisdição. O que é perpetuação da jurisdição? A perpetuação da jurisdição ela ocorre quando nós temos o processo, ele tramita sob a competência de um determinado juízo. Esse determinado juiz, ele torna-se competente para um delito ou para um infrator que, a princípio, ele não era, e essa circunstância que determinou, que fez com que ele se tornasse competente, no curso da tramitação processual, essa circunstância deixa de existir. Uma circunstância que, a princípio, levou um juiz que originalmente não seria competente, mas nós temos uma circunstância legal que, em função dessa circunstância, ele passou a ser, em caso de conexão ou continência, e no curso dessa tramitação processual, esse juiz que passou a ser, deixa de sê-lo. Deixa de sê-lo. Qual a consequência legal? A consequência legal, como a gente vai ver aqui no 81, é que ele permanece competente. Por isso que se fala em perpetuação da jurisdição. Beleza? Artigo 81. Verificada a reunião dos processos por conexão ou continência, ainda que no processo da sua competência própria, venha o juiz ou o tribunal a proferir sentença absolutória, ou que desclassifique a infração para outra que não se inclua na sua competência, continuará competente em relação aos demais processos. Mais uma vez, verificada a reunião de processos por conexão ou continência, ainda que no processo de sua competência própria venha o juiz ou o tribunal a proferir sentença absolutória, ou que desclassifique a infração para outra que não se inclua na sua competência, continuará competente em relação aos demais processos. Vamos para um exemplo prático aqui, gente. Suponhamos que a gente tenha, vamos falar de uma comarca grande. Suponhamos que a gente tenha uma comarca como... Vamos dar um exemplo aqui, vamos supor que a gente... Daqui a pouco eu vejo isso, Lucas. Vamos supor que a gente tenha uma vara especializada de crime de drogas. Vamos pensar em Belo Horizonte, São Paulo, que tem uma vara especializada de crime de drogas. E, segundo os normativos do tribunal, estabelece-se que, por ser uma vara especializada, ele atrai a competência para os delitos que forem cometidos em concurso. Suponhamos que a gente esteja diante de um caso de roubo e tráfico, em razão de existir a vara especializada por tráfico, o juiz competente, ele atrai para si a competência dos delitos que são cometidos em conexão com o tráfico. Beleza? Aí vamos pensar que nós temos foi cometido um tráfico em conexão com roubo, beleza? O juiz, que a princípio é competente apenas para o tráfico, em razão da conexão, tornou-se competente também para o roubo, beleza? Para o processo e julgamento do roubo. O que o artigo 81 está nos dizendo? Ele está nos dizendo, olha, ainda que no processo de sua competência própria venha o juiz ou o tribunal a proferir sentença absolutória, ou seja, suponhamos que da análise do fato,
o juiz entenda: na verdade, eu vou absolver aqui a acusação de tráfico porque não tem provas para a condenação. Eu estou aqui absolvendo por tráfico. O que o 81 está nos dizendo? Está nos falando, olha, ainda que o juiz profira a sentença absolutória, ainda assim ele continua competente. Ou seja, ele vai ter que julgar o roubo, condenando ou absolvendo. Ele não pode se dar por incompetente, vem cá, ele não pode, eu absolvi por tráfico, agora eu me dou por incompetente para o roubo. Não, ele continua competente para o roubo. Ou mesmo se ele desclassificar a infração, ou mesmo que ele desclassifique a infração, que não para a infração que não se inclua na sua competência. Suponhamos que essa vara seja especializada, como eu estou falando, é uma vara especializada em tráfico, até mesmo porque o uso hoje é de crime de menor potencial ofensivo, delito de menor potencial ofensivo, uso de drogas. Se o juiz entender que aquilo que a princípio estava sendo considerado tráfico, na verdade, trata-se de uso de droga, ele deixou de ser competente em razão da desclassificação, não é? Mas nós estamos falando de um delito cometido em concurso, droga, tráfico e roubo, ele vai continuar competente para o roubo, como também para o próprio uso. Beleza, gente? Parágrafo único. Reconhecida inicialmente ao júri a competência por conexão ou continência, o juiz, se vier a desclassificar a infração, ou impronunciar ou absolver o acusado, de maneira que exclua a competência do júri, remeterá o processo ao juízo competente. Aqui nós temos uma circunstância, uma previsão legal específica dos crimes dolosos contra a vida. Aqui nós temos uma previsão legal específica dos crimes dolosos contra a vida. Olha lá. Vocês vão ver no semestre que vem que o procedimento do júri ele é bipartido. Nós temos uma primeira fase perante o juiz de direito e nós temos uma segunda fase no tribunal do júri propriamente dito. Correto? O que acontece? Ao final dessa primeira fase, que é perante o juiz de direito, ao final dessa primeira fase, ele pode tomar 4 decisões diferentes. Ele pode pronunciar, que é encaminhar o processo para o tribunal do júri, ele pode impronunciar, ele pode absolver sumariamente, ou ele pode desclassificar. Absolvição sumária, pronúncia, impronúncia, absolvição sumária ou desclassificação. Vocês vão estudar essas figuras quando for estudar procedimento de júri. Essa é uma regra especial do júri, essa do parágrafo único. O que quer ela dizer? Se neste momento, o juiz, se ele vier a desclassificar a infração ou impronunciar ou absolver o acusado, eu não disse para vocês que são 3 possibilidades? 3 possibilidades. Se o juiz optar por desclassificar, impronunciar ou absolver, qual a consequência legal se nós tivermos... Vocês sempre têm que pensar que nós estamos falando em conexão à competência, conexão à continência, perdão. Nós vamos estar diante de um crime doloso contra a vida, vamos mudar aí agora? Nós podemos estar diante de um crime doloso contra a vida e tráfico de drogas. Tráfico de drogas e homicídio. Beleza? O júri, ele atrai a competência para tudo. A vara do júri, o procedimento do júri, ele atrai competência para tudo. Tanto é que, se estivermos diante de um caso em que, por conexão ou continência, em um só processo, nós tenhamos homicídio e tráfico de drogas,
o júri vai julgar tanto o homicídio quanto o tráfico de drogas. Beleza? O que o parágrafo único está nos dizendo é, se o juiz, nesse encerramento dessa primeira fase, se ele, ao invés de pronunciar o réu e encaminhar o processo para o júri, se o juiz optar por desclassificar, impronunciar ou absolver, o processo ele vai para o juiz, o processo ele vai para o juiz competente. O tribunal do júri, que até aquele momento era competente para o processo e julgamento do tráfico, no nosso exemplo, o tribunal do júri, que até aquele momento era competente, em razão da desclassificação, impronúncia ou absolvição, ela perde essa competência. Correto? Alguma dúvida aí acerca de separação de processo, gente? Não? Então, sigamos. Citação e intimação. Vocês visualizam o slide aí, gente? Esse trem tem hora que dá birra. Ainda não, Pedro. Não? Não. Então, deixa eu... Tchum, tchum, tchum. Agora sim? Tá, agora sim. Beleza. Agora nós vamos falar de citação e intimação, gente. Citação, intimação e vamos fechar com notificação. Vocês vão ver que esse tema é um tema fácil. Muito provavelmente vocês já estudaram em processo civil. Estudaram? Estudaram citação em processo civil ou não? Sim. Estudaram, né? Aqui nós temos apenas pequenas variações. Vamos lá. Falemos primeiro de citação. Esse conceito é o conceito do Capês, Fernando Capês. Citação é o ato oficial pelo qual, ao início da ação, dá-se ciência ao acusado de que, contra ele, se movimenta esta ação, chamando-o a vir a juízo, para se ver processar e fazer sua defesa. Mais uma vez, citação é o ato oficial pelo qual, ao início da ação, dá-se ciência ao acusado para que, contra ele, a ciência ao acusado de que, contra ele, se movimenta esta ação, chamando-o a vir a juízo para se ver processar e fazer sua defesa. Pois bem, gente, nós não podemos fazer uma confusão que rotineiramente se faz para quem não é da área jurídica. Né? Nós somos da área jurídica, nós não podemos fazer essa confusão. Que confusão é essa? A citação, o que é a citação? A citação, ele é unicamente o ato por meio do qual, como disse no conceito, se dá ciência à pessoa de que ela está sendo processada e a chama para apresentar sua defesa. É apenas essa comunicação, esse, entre aspas, convite inicial da justiça, correto? Todos os demais atos do processo, no processo penal, ou são intimação, ou são notificação. Essa é uma confusão que nós não podemos fazer. A pessoa ela é chamada para integrar a relação processual, é dado ciência a ela e é chamado e é possibilitado a ela apresentar sua defesa por meio do ato inicial de comunicação, e esse ato inicial de comunicação é chamado de citação. Ela só vai existir neste primeiro momento. Ok?
Nós já vimos no conceito o propósito da citação. Pois não. Citação é a primeira comunicação. Exato. O resto tudo ou é notificação ou é intimação. Exatamente. Todos os outros chamamentos, eles se fazem ou por meio de notificação ou por meio de intimação. Então, é bem claro, a citação é a comunicação inicial, que é essa primeira. Exatamente, é essa confusão que nós, que é uma relativamente comum, né? Pelo linguajar, pelo entender comum, mas que nós não podemos fazer. A pessoa ela é citada de que há contra ela um processo, ponto. Ela nunca mais vai ser citada dentro daquele processo. No transcurso daquela relação, daquela tramitação processual, ou ela vai ser intimada ou ela vai ser notificada. Citada, não. Tranquilo? Citação, então, gente, tem esse duplo propósito de dar ciência à pessoa de que ela está sendo processada e também para informá-la, né, de que ela apresente, para que ela apresente a sua defesa inicial, a sua resposta inicial, e quando vocês forem estudar tramitação de procedimentos, vocês vão ver que, a depender do procedimento, se ele for ordinário, sumário, sumaríssimo, procedimento especial, pode ser que, num primeiro momento, seja apenas ciência, pode ser que, mesmo nesse primeiro momento, já é ciência e resposta, correto? Vai depender do procedimento. Mas, a grosso modo, vocês têm que entender que a citação ela tem dois propósitos iniciais. Quais? Dar ciência à pessoa de que ela está sendo processada. Propósito 2, dar a ela a oportunidade de apresentar sua defesa. Beleza? Eu vi uma vez, Pedro, bem parecido isso que você falou, falando dos processos, em dar ciência e chamamento à defesa. Exatamente. É correto exatamente. também, né? Na verdade, é oportunizar, né? É oportunizar a pessoa a apresentar a sua defesa. É dar a ela essa oportunidade. É exatamente isso. É exatamente isso. E qual é o efeito? Esses são os propósitos. Qual é o efeito? A partir do momento que uma pessoa é citada, ela passa a integrar a relação processual. Ela passa efetivamente a integrar essa relação processual. Nós estudamos direito processual para quê? Nós estudamos direito processual. No estudo do direito processual, a ideia é ver como vai se dar a prestação jurisdicional. Como nós podemos fazer para responsabilizar uma pessoa penalmente? Como é a prestação jurisdicional? Como é este trâmite? Pois bem, uma vez estabelecida a relação processual, uma vez integrante da relação processual, o réu, e a gente só cita o réu, né? É a pessoa em face de quem a ação é proposta. Então, a gente cita o réu. O réu, surge para ele uma série de direitos e obrigações dentro do processo. Surge para ele uma série de direitos e obrigações. Então, a citação faz com que ele passe a integrar essa relação processual, e toda vez que vocês pensarem em uma relação processual, vocês imaginam, podem visualizar mentalmente um triângulo, você tem no ápice do triângulo o Estado juiz, na pessoa do juiz de direito, do tribunal, se estivermos falando em grau recursal, ou foro privilegiado, e na base dessa pirâmide, nós temos, ali a acusação e a defesa, de maneira equidistante do juiz, correto?
Então, o principal efeito é fazer com que ele passe a integrar a relação, e uma vez o réu integrando a relação processual, surge para ele, dentro do processo, uma série de direitos e obrigações. Beleza? A falta da citação, caso nós tenhamos um processo em tramitação em que não foi realizado a citação, nós temos um processo que tramitou, em que não houve a citação, em qualquer das modalidades aqui que nós vamos ver, nós vamos estar, neste caso, diante de uma nulidade absoluta. Está lá no artigo 564, 3E. Vamos ver se nós localizamos aqui. 564, 3E. Isso aqui é CPP ou CPC? É CPP. Cinco meia quatro, 3E. Olha lá. A nulidade ocorrerá nos seguintes casos, artigo 564 do CPP. A linha, inciso 3, por falta das fórmulas ou dos seguintes termos. A linha E, a citação do réu para ver se processar, o seu interrogatório, quando presente, e os prazos concedidos à acusação e à defesa. Então, se nós tivermos uma relação, se nós tivermos um processo em que não houve a citação do réu, essa falta faz com que o processo seja julgado, com que se configure nulidade absoluta. Correto? Pois bem, uma coisa é não citar, uma omissão estatal. Outra coisa diferente é o não atendimento. O não atendimento por parte de quem? O não atendimento por parte do réu. E se o réu for regularmente citado, e sendo regularmente citado, ele não passar a integrar a relação processual. Qual é o efeito disso? Está lá no artigo 367 do CPP. Neste caso, ele é julgado à revelia. E vocês viram essa figura no processo civil. Vocês já viram essa figura no processo civil. Olha lá, processo penal. O processo seguirá sem a sentença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juiz. Mais uma vez, o processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juiz. Olha só, gente, então, se a pessoa não atender a citação, o processo tem tramitação normal, e ele é julgado à revelia, em caso de não atendimento. Não atendimento se dá quando a pessoa é regularmente citada. Beleza? No que diz respeito à classificação, gente, como se classificam as citações, vocês vão ver aqui que nós temos poucas diferenças do processo civil. Classificação das citações. Nós podemos, a princípio, nós temos duas modalidades, que é chamada de real, pessoal ou in face, na face. Citação real, pessoal ou in face. Como citação real, nós temos a que se realiza mediante mandato. Mandato não, está errado aqui. Mandado, isso.
É isso? É isso. Mediante carta precatória, carta de ordem, requisição ou carta rogatória. Mediante mandado é por meio de oficial de justiça. Nós vamos falar a respeito de cada uma delas aqui. Todas elas são ditas citações reais ou pessoais, porque elas efetivamente ocorrem. Ocorrem na pessoa daquele que está sendo citado. Eles ocorrem na pessoa daquele que está sendo citado, correto? A chamada citação ficta, a segunda modalidade, é chamada de citação ficta ou presumida, por quê? Porque é uma presunção de que a pessoa tomou ciência. Na citação real ou pessoal, a pessoa efetivamente toma ciência. Na citação ficta ou presumida, presume-se que a pessoa tenha tomado ciência de que contra si tramitam um processo. E aqui nós temos de duas modalidades a citação ficta ou presumida. A que se faz por meio de edital e a que se faz por meio de hora certa. Correto? Como é que é essa regulamentação no CPP? Qual cada uma dessas modalidades de citação? Olha lá, citação por mandado. Citação por mandado. A citação inicial far-se-á por mandado, quando o réu estiver no território sujeito à jurisdição do juiz que houver ordenado. Pois bem, o juiz de direito que recebeu a petição inicial, que recebeu a denúncia, né? A petição inicial no processo penal é a denúncia ou a queixa. O juiz que recebeu a denúncia ou recebeu a queixa, ele vai determinar a citação. Ele vai determinar que o réu seja citado. E como é que ele faz essa determinação? A determinação se dá por meio de mandado. Nós temos um mandado de citação que é entregue ao oficial de justiça, compete a ele realizar esse ato, essa citação pessoal, né? É a mais pessoal das citações que há. E disse que, olha aí, como está no 351, quando o réu estiver no território sujeito à jurisdição do juiz que a houver ordenado. Fala-se, então, que a citação é por mandado quando a pessoa citada integra a área de competência do juiz que determinou a citação. Se nós estamos falando da comarca de Montes Claros, suponhamos que tem outras cidades que integram aqui a nossa comarca, mas suponhamos que a comarca fosse exclusivamente de Montes Claros. A comarca de Montes Claros abrangesse apenas o município de Montes Claros. A citação de pessoas dentro da comarca de Montes Claros, a primeira delas, a citação real, dentro do município de Montes Claros, se faz por mandado. Por quê? Porque o juiz competente, o juiz que é competente, que trabalha aqui em Montes Claros, é ele quem está determinando a citação. Por isso, ela se faz por mandado. Beleza? Citação por carta precatória. Artigo 353. Quando o réu estiver fora do território da jurisdição do juiz processante, será citado mediante carta precatória. Carta precatória é um pedido que um juiz faz a outro juiz, em que o juiz processante, ou seja, o juiz que é competente, o juiz perante o qual está tramitando o processo, sendo o réu residente em área, em município que não é de sua jurisdição, sendo o réu residente em outro município que pertença a outra comarca,
o juiz expede uma carta precatória para que o seu colega competente, titular da comarca de, vamos falar ainda de cidades pequenas, o juiz lá titular da comarca de Bocaiúva, se o réu a ser citado reside em Bocaiúva, para que ele proceda, para que ele determine essa citação lá, né? Essa citação vai ser feita pelo oficial de justiça lá de Bocaiúva, correto? Citação por carta precatória. Citação de ordem. É de ordem ou por carta de ordem. Na citação por precatória, nós temos juízes ou tribunais de mesmo nível de jurisdição, digamos assim. Você está falando de um juiz de direito da comarca de Montes Claros solicitando que o seu colega da comarca de Bocaiúva determine a citação de um residente em Bocaiúva que está sendo processado por um fato que ele cometeu em Montes Claros. Juiz de direito, juiz de direito. Beleza? Na carta de ordem, nós temos jurisdições diferentes. Nós temos jurisdições diferentes. Por exemplo, se nós temos vamos pensar em foro, vamos pensar em foro privilegiado, né? O foro por prerrogativa de função. Suponhamos que nós tenhamos aí um concurso, um delito cometido em concurso de pessoas, em que nós temos um prefeito, um delito cometido em concurso de pessoas, nós temos um prefeito que está sendo processado por desvio de verba, junto com os integrantes da comissão de licitação. Todo mundo perante, vamos falar de Justiça Federal, todo mundo perante o TRF. Todo mundo está lá perante o TRF1, o prefeito, os 3 integrantes da comissão de licitação e o secretário de obras. 5 pessoas. Só o prefeito é detentor de foro privilegiado. Só que ele atrai os demais para que todos sejam processados perante o TRF1. Para a citação deles, nós não vamos... não vai sair um oficial de justiça que trabalhe lá no TRF para vir aqui no município do Norte de Minas fazer essa citação. Nós vamos ter uma carta de ordem, vai ser expedido uma citação, vai ser feito aqui pela subseção de Montes Claros, né? Suponhamos que a gente esteja falando de Montes Claros ou qualquer outro município aqui que integre a jurisdição da subseção judiciária de Montes Claros, da Justiça Federal. O TRF1 vai mandar uma carta para que, de ordem, seja cumprida a citação pela justiça, pelo oficial integrante aqui da subseção judiciária de Montes Claros. Correto? Essa é a citação de ordem. Nós temos níveis diferentes de jurisdição. Na precatória, nós temos níveis iguais de jurisdição. Beleza? Uma outra citação, esta outra modalidade de citação. Aqui, sim. Uma outra modalidade de citação está previsto lá no artigo 358, que é a citação mediante requisição. Citação mediante requisição. O que acontece? A citação mediante requisição, ela é exclusiva, ela é uma modalidade de citação pessoal, exclusiva dos integrantes das Forças Armadas. Artigo 358.
a citação do militar far-se-á por intermédio do chefe do respectivo serviço. Então, a citação do militar, ele não é feita por oficial de justiça. A citação do militar, ela é feita a partir do seu superior, onde o militar sirva é requisitado, né, ele é cientificado com esses mesmos efeitos de ser dado ciência e ser dado a ele a oportunidade de apresentar sua defesa, mas disse que quando nós estamos diante de um militar, essa citação ela é feita mediante requisição. Ela não é feita por oficial de justiça, ela é encaminhada para o superior dele, para que ele proceda, entre aspas, a essa citação. Mas a citação ela já gera o efeito em sendo informado ao seu superior, e o superior dando ciência ao militar intimado, ao militar citado, perdão, gera o mesmo efeito que uma citação pessoal feita por oficial de justiça. Seguinte modalidade de citação, vocês também já viram em processo civil, é a citação por carta rogatória. Rogatória, rogar é pedir, né? Então, nós temos aqui citação por carta rogatória, é um pedido que se faz ao estrangeiro, a quem se encontra no estrangeiro. A autoridade judicial nacional solicita ao judiciário de outro país para que seja feita a citação de quem lá se encontra, quem tem que responder, né, perante a justiça, para aquele que tem que responder perante a justiça brasileira, porém se encontra no exterior, é feita a citação por carta rogatória. Olha lá como prevê o 368. Estando o acusado no estrangeiro, em lugar sabido, será citado mediante carta rogatória, suspendendo-se o curso do prazo de prescrição até o seu cumprimento. Até que a autoridade judicial, até que a nação para a qual foi encaminhada a carta rogatória, até que ela dê cumprimento a essa carta rogatória, até este cumprimento, encontra-se suspenso a tramitação do prazo prescricional do delito. Beleza? Então, carta precatória, juízes nacionais e de mesma instância. Carta rogatória, juiz nacional fazendo solicitação para nação estrangeira. Carta de ordem, juiz ou esferas diferentes do judiciário. Pode perguntar? Então, Pedro, enquanto está por cumprir uma carta rogatória, não corre prazo nenhum. Não corre prazo de prescrição. Não existe prazo, ou seja, não existe prazo para cumprimento da carta rogatória, não é isso? Porque não existe prazo de uma nação. Não tem como a gente exercer autoridade sobre a nação estrangeira, né? Estrangeira, exato, é isso que eu pensei. Então tem isso mesmo. Não tem como você exercer autoridade sobre ela, então o prazo fica suspenso. A única coisa que você pode fazer é rogar a ela que faça. Uhum. Né? Exatamente. E eu acho interessante o nome porque vai quase no limite do pedido, né? Ou seja, naquela situação mais... É um pedir, né? mesmo. Você rogar a pessoa, né? É um pedido mesmo. É um pedido submisso. Submisso. O termo leva a isso mesmo. Leva a esse entendimento. Pois bem, gente, essas são todas modalidades de citações reais ou pessoais, ok? Além das citações reais ou pessoais, nós dissemos, nós temos as citações fictas ou presumidas. A primeira das citações fictas, são apenas duas, a primeira delas é a citação por edital.
citação por edital. Como é que ela é regulamentada no CPP? Olha lá, se o réu não for encontrado, será citado por edital com prazo de 15 dias. Olha, gente, se o réu não for encontrado, o que a gente conclui disso? É que, via de regra, a citação no processo penal é pessoal. Via de regra, a citação no processo penal ela é pessoal. Apenas se ele não for encontrado para ser citado pessoalmente, é que se lançará a mão da citação editalícia, da citação por edital. Sendo que essa citação, ela tem aí um prazo de 15 dias. Com prazo de 15 dias, o que quer isso dizer? Para gerar o efeito de ter sido cumprida, dá-se um prazo de 15 dias para a ciência. Foi dado a citação por edital no dia 5. Essa citação ficta por edital. Nos 15 dias seguintes ao dia 5, eles são destinados a dar à pessoa tomar ciência. A partir deste 15º dia é que nós temos sequência na tramitação processual. Beleza? Artigo 365. O edital será fixado à porta do edifício onde funcionar o juízo e será publicado pela imprensa, onde houver, devendo a fixação ser certificada pelo oficial que a tiver feito e a publicação provada por exemplar de jornal ou certidão do escrivão, da qual conste a página do jornal e a data de publicação. Então, essa ciência ficta, né, o edital, ele tanto afixado no edifício onde funciona o juízo, ele é tanto afixado no fórum, quanto é dado ciência a ele é dado publicidade a ele. Primeira forma da publicidade é a fixação no prédio do fórum. A segunda forma de publicidade é ele ser lançado na imprensa. E, óbvio, imprensa onde houver, né, gente? Onde tiver, onde nós tivermos. Se estivermos falando de uma comarca pequenininha, onde não haja, não tem como se dar ciência dessa maneira. Vai ser simplesmente por meio da fixação do edital no prédio do fórum. Correto? Ainda falando de citação por edital. Se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão preventiva nos termos do disposto no artigo 312. Mais uma vez, se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar a prisão preventiva nos termos do disposto do 312. Olha só, gente. Vamos lá. Se nós estivermos falando de citação normalzinha, citação pessoal, por meio de mandado, feito pelo oficial de justiça, se a pessoa não comparecer, qual é o efeito? Ela vai ser julgada à revelia. Beleza? Agora, se nós estivermos falando de uma citação ficta, e essa é a primeira modalidade de citação ficta, se a pessoa vem a ser citada por edital e não comparece, ou ela nem comparece, nem constitui advogado, né?
ela nem compareceu pessoalmente, nem compareceu advogado, neste caso, ela não é julgada a revelia. Neste caso, fica suspenso a tramitação processual, a tramitação do processo fica suspensa e fica suspenso também o curso do prazo prescricional do delito. Uma coisa é o processo, outra coisa é o delito. Por mais que o delito seja responsabilizado, a sua responsabilização ocorra dentro do processo, mas uma coisa é o processo, outra coisa é o delito. Nós temos a suspensão da tramitação processual e temos ainda a suspensão do curso do prazo prescricional. Quando você fala em suspensão do curso do prazo prescricional, o que quer isso dizer? Nós não temos um recomeço da contagem, né? Suspende-se a contagem. Se já se passaram 3 anos de prescrição, esses 3 anos continuam tendo validade para fim de contagem da prescrição, quando nós temos a suspensão. Mas o que eu quero dizer? Fica suspensos o processo e o curso do prazo prescricional. Uma observação aqui interessante. A lei não fala por quanto tempo este processo pode ficar suspenso. Por quanto tempo esse processo pode ficar suspenso. Em razão disso, nós já vamos fazer referência aqui, nós temos uma súmula, é a súmula 415 do STJ, que ela estabelece: o período de suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena cominada. Nós não temos o delito em razão da ausência do réu citado por edital, da ausência do réu ou da ausência de constituição de advogado. Nós não podemos, a partir desta ausência, fazer com que o delito do qual ele é acusado torne-se imprescritível. Porque é isso que ocorreria se nós não tivéssemos uma limitação. O delito ele se tornaria imprescritível. Então, para que isto não ocorra, esse já era um entendimento jurisprudencial que acabou por ser sumulado pelo STJ, na súmula 415. A suspensão do prazo prescricional, ele é regulado pelo período máximo da pena cominada. Vamos fazer novamente, voltar ao nosso exemplo. Se nós temos um delito que já correu 3 anos da prescrição, nós temos a suspensão do prazo prescricional. Suponhamos que esse seja um delito que prescreva em ele tem pena máxima de 3 anos, pena superior a 2, inferior a 4, prescreve em 8. Pena superior a... Olha lá, vamos falar de novo. Falemos de um delito qualquer que tenha pena máxima de 3 anos. Nós sabemos que, segundo a regulamentação lá do Código Penal, pena superior a 2, inferior a 4, prescreve em 8. Esse delito vai ficar quanto tempo suspenso? A suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena cominada. Qual é o máximo da pena? 3 anos. 3 anos prescreve em quanto? Em 8. Então, o processo vai poder ficar... A suspensão do prazo prescricional e, por consequente, a suspensão da tramitação processual poderá ser pelo período máximo de 8 anos. Correto? Algum questionamento aí? Vamos lá. Sim, professor. Pois não. A Janaína, nossa colega, fez um questionamento interessante aí no chat. Processos com segredo de justiça pode ser citado por edital? Muito interessante. Processo em segredo de justiça pode ser citado por edital? Nós podemos ter sim a citação, podemos ter citação por edital. O que acontece é o seguinte: você dá à essência do processo o sigilo que se espera ter dele, não é? Acho que o pessoal deve ter até pensado nisso aí por causa dessa bagunça que está tendo aí do caso da menina, né? Do julgamento, saiu aí tudo quanto é rede social, televisão. O estupro culposo. O estupro culposo.
Eu acho que eu não olhei, sinceramente, eu não olhei, então, quando a gente não vê, é difícil. Eu quero crer que o juiz, o promotor, ele se valeu dessa expressão, indicando que eu quero crer, indicando que, de alguma forma, no entender dele, não tenho o menor conhecimento do caso, viu, gente? No entender dele, pode ter tido imprudência por parte da menina. Quero entender que a culpa que ele enfiou aí seja com relação a uma das 3 modalidades de culpa, né? Imperícia, imprudência ou negligência, que na situação fática houve imprudência por parte da menina, na situação fática, na postura que sei lá qual foi que ela adotou. Porque, mais uma vez eu estou falando, eu não tenho conhecimento do fato. Porque a figura típica homicídio culposo, estupro culposo, ela não existe, né? Mas é justamente isso que eu achei interessante, eu também não vi, eu procurei a sentença hoje para poder ler, mas parece que ainda não está divulgada. Foi a única possibilidade que me ocorreu. A única possibilidade que me ocorreu foi de falar assim, ó, que vamos falar vamos excluir a nomenclatura. A única possibilidade que me ocorreu foi que a vítima foi imprudente na situação fática. Vamos pensar aí, sei lá. Depois você procura no site The Intercept, tá? Que foi o melhor que eu achei. Foi o melhor. A melhor explicação, a mais constante, a mais consubstanciada que eu achei foi o Intercept. Pois é. Eu suponho que seja isso. Suponho, porque a figura típica... Mas o problema é que não é. Não existe, né? O problema é que no Intercept dá a crer que não foi o fato da menina ser imprudente. Foi imprudente na situação fática. Na situação, mas sim, o que o promotor falou é que foi, entendeu? Que era impossível do estuprador obter o consentimento da estuprada, da mulher. Como se a mulher estava desacordada, então era uma coisa que era estupro vulnerável, passou a ser Como é que o cara, se o cara não tem o consentimento, ele não pode fazer, é estupro. É uma coisa meio esquisita, viu? Meio esquisita. Tanto que o Gilmar Mendes já emitiu uma opinião bruta. Entendeu? Achei até temerosa, porque, para mim, ele está falando de uma coisa que eu creio que vai cair no ele colo fez, dele. Mas o nosso Supremo está cheio de estrela, né? O nosso Supremo está cheio de estrela. Juiz não tem que opinar. Juiz tem que opinar dentro, se ele tiver... Ele tem que opinar dentro do processo. Ele fala no alto, nos autos, né? Juiz fala nos autos. Juiz não tem que opinar, não. E ele falou que tem que... O Gilmar falou que tem que fazer uma correção, inclusive procurando os omissos nesse caso. Ou seja, ele emitiu opinião que ele não concorda com a sentença. Agora, é um trem que a gente não viu e que o The Intercept falou uma coisa, deixou entender, por mais que eu falei, mais interessante. Eu não li a sentença. Que esse caso do cara não poder ter o consentimento, por isso é estupro culposo, para mim foi assim, a pérola, né? Não existe isso. Puxadinho penal, viu? Tá doido. Fizeram puxadinho no Código Penal. Viu? Não percam a esperança de ser juízes e promotores, gente, tá vendo? O povo aí falando de estupro culposo. Pelo amor de Deus. E aí, respondendo aí mais uma vez a Janaína, a circunstância, Janaína, é só não se dar publicidade ao teor da denúncia, correto? Você dá publicidade à circunstância de que a pessoa está, sim, sendo processada, porque, da ciência na forma de edital, né? De que ela está sendo processada. De repente, uma referência a número de processo, o juízo onde ela está sendo processada,
mas a essência do processo, não. O objeto do processo, não. Isso é uma coisa tão séria, esse negócio de sigilo, que olha para vocês verem. Inquérito de pedofilia que eu tenho lá, que é inquérito de pedofilia. Todos eles são sob absoluto sigilo, a sigilo do sistema. Aqui na delegacia, por exemplo, quem tem acesso aos inquéritos de pedofilia meus, pelos quais, inquéritos em que eu sou presidente, só eu e o escrivão que trabalha comigo. Ninguém mais, exatamente em razão deste segredo. A comunicação pelo sistema é feita de maneira diferente. Passa-se simplesmente pela Secretaria do Juiz e do Ministério Público, mas o acesso é exclusivo pelas pessoas deles. Então, pode-se dar uma publicidade, sim, mas apenas de que a pessoa está sendo processada perante a vara X, o processo é de número Y, correto? Não pode se dar publicidade ao fato. Pedro, você pode até ter falado, mas eu preciso reavivar para escrever. Então, imaginando aqui a citação digital sobre a súmula 415, supondo que o prazo, 3 anos, você deu o prazo máximo de 8 anos, vai suspender no máximo 8 anos. Exato. Correu 3 anos até iniciar o processo. Né? Então, suspendeu. Né? Suspendeu por 8 anos. Quando ele retorna correndo os 5 anos que faltam? Exato. Suponhamos que ele ficou suspenso. Os 3 anos são considerados. Ele não foi interrompido, ele foi suspenso. Aí os 3 anos foram considerados. Se a citação se concretizou, ou a citação passou a gerar os seus efeitos, a pessoa constituiu o advogado no 7º ano de suspensão, suponhamos, aí a relação processual ela vai se estabelecer. Estabelecida a relação processual, se nós não tivermos, nós voltamos a ter a tramitação do processo. Nós vamos considerar os 3 primeiros anos, correto? E esses 3 primeiros anos, a tramitação do processo, de forma ininterrupta, ela vai ter que ser por um prazo inferior a 5 anos. Porque se ela for por um prazo superior a 5 anos, o delito vai estar prescrito. Só que aí o que nós vamos ter? Nós vamos ter 3 anos iniciais, mais 7 de suspensão, 10, mais 5 de tramitação regular, sem interrupção, 15. O crime demorou 15 anos para prescrever. Se a pessoa tivesse sido citada pessoalmente, a prescrição se daria com 8. Agora, e se o cara não constitui advogado para haver a realização da presunção de citação, né? Ele não apareceu durante os 8 anos. Prescreve ou ele continua, volta a correr o prazo prescricional, mesmo ele não estando presente no processo? Não, você está falando se ele foi citado, porém não constituiu advogado? Ele não foi, ele foi citado por edital. Foi citado por edital, ok. Por edital, tá? Mas ele não se manifestou. Suspendeu o processo. Se ele for citado por edital, se ele não comparecer, porque a citação por edital é a citação ficta. Ficta, exato. E nós tivemos publicação no jornal local, tivemos a fixação da citação no local apropriado lá do prédio do fórum. Feita essa citação... Tudo correu certinho, mas o cara não apareceu. É exatamente isso que vai ocorrer. O cara não apareceu. O que nós teremos? O cara nem apareceu, nem constituiu. Ele nem apareceu, nem constituiu advogado. O que nós teremos? A suspensão da tramitação do prazo processo suspensão da tramitação do processo e do prazo prescricional. Correu os 8 anos da suspensão.
Uhum. Né? E ele não apareceu. E aí, o que acontece? O crime está Prescreve na prescrito. hora que termina a suspensão ou tem mais 5 anos ainda? O crime está prescrito. Ao terminar a suspensão. Isso. Se passou, prescreve em 8. Se passou 8 anos e um dia, o crime está prescrito. Uhum. Se a pessoa não for encontrada para ser citada, o crime está prescrito. Porque eu fiquei com dúvida, porque é o seguinte, imaginando, a suspensão, ela suspende o prazo prescricional. Então, vamos lá. 3 anos, mesmo exemplo, o cara, 3 anos o crime, né? Aí, citou por edital. Tinha 3 anos que estava correndo do crime. Citou por edital. Ele não apareceu. Correu 8 anos. Né? Que é o prazo de suspensão. A suspensão presume-se que o prazo prescricional está suspenso. Exato. Aí terminou a suspensão. Ainda tem mais 5 anos. E aí, o que faz com esses 5? Conta? Não, mas se você está falando que passaram os 8 anos? Passou os 8 anos da suspensão. Acabou, o crime está prescrito. Mas então, durante o prazo de suspensão, contou o prazo prescricional. É isso que está me dando mal na cabeça. Exatamente. E aí, a lei, o 366, ele não nos diz, ele fala, mas e aí, vai ficar suspenso por quanto tempo? Vai ficar suspenso para a vida inteira? Nós vamos ter um crime imprescritível? Não. O que vai acontecer? O que a súmula nos disse? O crime, a suspensão do prazo prescricional não pode superar, ele é regulado pela pena máxima. A suspensão do prazo prescricional, ele é regulado pela pena máxima. Então, a pena máxima para o delito é 3 anos, 3 anos prescreve em 8. É isso? É isso. Então, pode ficar suspenso por, no máximo, 8 anos. Mas e aí? Deu 8 anos, não, a pessoa nem foi localizada. E nem compareceu. E nem constituiu advogado. O crime dela está prescrito. Não responde. É uma exceção bem interessante do caso, no caso aí da suspensão, né? Porque nesse caso aí, o prazo prescricional continua a contar, embora de forma diferente. Interessante, é interessante. E aí, olha só para vocês verem que coisa doida. Suponhamos que o crime que nós dissemos é 3 anos, ok? Voltou a ter tramitação. Passaram-se 7 anos, beleza? Passaram-se 7 anos, e aí o processo se restabeleceu. Restabeleceu e, no final, a pessoa foi condenada por 1 ano. A pessoa foi condenada a pena de 1 ano. Se ela foi, vamos falar melhor do que isso, ela foi condenada a pena inferior a 1 ano. O crime era de 6 meses a 3 anos. Pena inferior a 1 ano, se não me engano, prescreve em 2. Eu acho que é. Se não me engano, prescreve em 2. Se prescrever em 2, vejam vocês, nós tivemos um primeiro momento em que tramitou por 3 anos sem interrupção. Lá naquele primeiro momento, antes de suspensão, então o crime está prescrito. Passaram-se 3 anos, depois mais 7, depois mais 4 de tramitação processual. Foi condenado à pena mínima, porque ele era primário de bons antecedentes, não tinha nenhuma circunstância que era desfavorável. Foi condenado a 6 meses, 6 meses prescreve em 2 anos. Nós temos a concretização da prescrição, tanto no primeiro momento, quanto durante a tramitação processual, porque o processo, num primeiro momento, entre o fato e a propositura da ação, foram 3 anos. E após, no nosso exemplo dado, e após o restabelecimento, foram 4 anos. Então, essa prescrição encaixa-se tanto no princípio quanto na tramitação processual. Olha que bagunça. Essa foi bruta. Não é? Bruta. Não pensem que não ocorre, porque ocorre, viu, gente? Ocorre.
Eu estou cansado de instaurar inquérito policial, aí só para... Estamos aqui quase caminhando para o final da aula, a gente para em citação por edital. Para em citação por edital. Uma situação aqui para vocês verem que é muito interessante no que diz respeito à prescrição. Eu tenho vários inquéritos lá de extração mineral. Extração de areia, extração de argila. Nestes casos, o que se encontra no subterrâneo é de propriedade da União. É um tipo específico de, digamos, furto, previsto na Lei 8.176. Acho que é isso, 8.176. É uma modalidade específica. Mas essa conduta, além de constituir este delito, ela também constitui crime ambiental. Crime ambiental, no artigo 55 da Lei 9.605. O delito da 8.176, o crime, entre aspas, contra o patrimônio da União, tem pena alta. O crime ambiental, de desmatamento, você desmata ou mesmo revira a terra lá para extrair a extração mineral, ela já configura. Artigo 55 da Lei 9.605, pena baixa. Não raro, primeiro nós temos o procedimento administrativo ambiental. Concluído este procedimento administrativo ambiental, a pessoa apresentou a defesa dela lá, conclui-se que ela é responsável, sendo ela foi autuada pelo órgão ambiental, pega este procedimento administrativo, manda para nós vamos instauramos um inquérito policial. Como nós tivemos temos um crime que deixa vestígios, é imprescindível a perícia. É a perícia ambiental. Saem os peritos lá de BH, os caras vão lá em Montalvânia, qualquer lugar do estado, vão lá fazer uma perícia ambiental e perícia de extração mineral, para falar qual a magnitude do dano ambiental, o que precisa ser feito para fazer compensação, qual o volume de minério extraído, correto? Quando nós temos entre a conclusão do inquérito, a conclusão do procedimento administrativo para ambiental e a conclusão do inquérito, incluindo aí a perícia ambiental, isso sem falar que muitas vezes a extração mineral ela é feita por companhias de fora, você tem os donos que moram em São Paulo, no Rio, em qualquer outro lugar, aí a oitiva da pessoa se faz por precatória. Nessa brincadeira aí, muitas vezes eu instauro um inquérito por extração mineral e crime ambiental, mas na hora de eu concluir o inquérito para fazer o indiciamento, como o crime ambiental a pena é pequenininha, eu indicio apenas pelo delito contra o patrimônio da União. Vejam vocês, é a prescrição isentando o povo de responsabilidade, em razão, lógico, da demora do Estado no desempenho das suas atribuições. Correto? Mas é isso, gente. Nós já falamos aqui. Não, peraí só um pouquinho. Para encerrar. O juiz... nós temos a suspensão dos prazos, correto? Podendo o juiz determinar a produção antecipada de provas consideradas urgentes. Vocês vejam, no exemplo que nós demos aí, 8 anos. 8 anos. Eu não lembro nem o que eu almocei ontem. Você imagina a pessoa ter que esperar o outro 8 anos para ser encontrado, para depois ter audiência de instrução, para a testemunha dar o depoimento dela. Então, o juiz pode determinar a realização, a antecipação das provas urgentes, né? Por exemplo, as oitivas de testemunha, perícia, os vestígios somem com o tempo, então o juiz ele pode determinar, ele vai suspender a tramitação, mas ainda assim, para que o processo seja servível para os propósitos dele,
ele pode determinar a realização das provas, que podem se perder com o tempo, as provas consideradas urgentes, e, na última das hipóteses, aí, se entender necessário, o juiz pode decretar prisão preventiva, se entender que está presente um dos fundamentos. Essa aqui é a melhor forma para você voltar a restabelecer, por mais que hoje nós tenhamos, espero que dê tempo de nós estudarmos prisão preventiva, por mais que hoje nós tenhamos N medidas que visam exatamente a não decretação da prisão preventiva, mas não há dúvidas de que a prisão preventiva é a melhor forma de você, do juiz da justiça, conseguir estabelecer essa relação processual, porque nós não temos um oficial de justiça que vai ficar procurando a pessoa, mas a prisão preventiva, ela vai para os sistemas da Polícia Civil, da Polícia Militar, da Polícia Federal, e, sendo a pessoa encontrada por qualquer motivo na rua, numa blitz policial, você consultar o nome dela, você sabe que tem uma prisão preventiva decretada, pronto, essa pessoa é presa e, a partir daí, pode ser feita a citação dela normalmente. Beleza? Gente, na próxima aula eu falo a partir de citação por hora certa, falta pouquinho aqui para terminar. E seguimos aí vamos ver qual é o nosso próximo tema e damos sequência à nossa aula. Correto? O Lucas está falando aqui. Lucas, me informa, por favor, me manda um e-mail informando quem são os integrantes da sua equipe, que aí eu faço essa correção. Pode deixar. Então, gente, alguma dúvida aí? Não? Então, hoje nós ficamos por aqui. Segunda próxima, nós damos sequência à nossa aula, ao tema intimação, citação, notificação, e passamos para o nosso próximo tema. Beleza? Boa noite, um abraço para vocês.